Ora, cá estamos nós, mais um vídeo e mais uma ideia de investimento. Mas mais importante do que a ideia de investimento é como é que eu cheguei a ela, como é que eu a descobri e, acima de tudo, também, como é que eu depois fui analisá-la. Este é o vídeo de hoje. Vamos a isso! Olá, meu nome é Aurélio Francisco e bem-vindos ao canal Microinvestidor, onde se investe com pouco dinheiro. Aqui falamos de ações, ETFs, ideias de investimento. Se gostas desta temática, inscreve-te. Ora, Peter Lynch diz que nós devemos procurar empresas que conheçamos o negócio, como é óbvio, mas acima de tudo que não estejam a ser assim lá muito sondadas pelo mercado. Nós neste momento, por exemplo, temos empresas como Tesla, Microsoft, Amazon, Google, tudo boas empresas, mas que pelo facto de estarem a ser tão saudadas pelo mercado, tanta gente a falar nelas, o seu preço acaba por estar um bocadinho caro relativamente ao seu valor. E nós, como investidores, devemos procurar sempre um preço, digamos, com margem de segurança. E como tal, devemos procurar empresas que não estão a ser tão faladas e dessa forma até o seu preço pode estar um bocadinho mais baixo do que o seu valor intrínseco e desta forma procurar bons negócios. Neste sentido, eu então fui ao site, ao investing.com, e utilizar a ferramenta, o Stock Screener. Se vocês não sabem o que é que eu estou aqui a falar, eu já fiz um vídeo sobre esta ferramenta, vou deixar um link na descrição e outro aqui em cima, para vocês depois poderem consultar mais em detalhe. E então, fui ao site investing.com, Stock Screener, e fui então pôr os filtros. Coloquei a Bolsa de Nova Iorque, o Price to Earnings Ratio entre 2 e 10, o preço da ação entre 10 e 100 e um earnings per share no mínimo de 10. E então acabei por ter uma lista de 9 empresas. Clique na parte fundamental, houve uma empresa que me suscitou curiosidade, só por uma simples razão, é que a sua receita era superior que o seu market cap, ou seja, o seu valor de mercado. E então decidi ir investigar esta empresa. A empresa que eu estou a falar é a Big Lots. O que eu faço é ir ao site e vejo que é uma empresa de retalho e que vendem móveis, artigos para casa, móveis, produtos de limpeza, produtos até para animais de estimação, tem assim uma certa variedade de produtos. E esta empresa tem mais de 1400 lojas espalhadas em 47 estados. Ela tem origem em 1967 e passou por um processo de evolução, como muitas empresas. Teve vários nomes, teve alguns erros de negócio, nomeadamente até com uma cadeia de lojas de brinquedos que tentaram competir com a Toys R Us, mas não tiveram sucesso e, como tal, acabaram depois por vender o negócio. E depois cometiam muitos erros a nível de marketing, ou seja, tinham, em certos estádios tinham um nome, ou em outros estados tinham outro nome, tudo muito confuso. Até que às tantas eles decidiram, não, vamos só fazer um único nome, Big Lots, vamos ficar assim em todos os estados e dedicarmos completamente ao nosso negócio. Mas aquilo que é mais interessante até é como é que eles ganham dinheiro, como é que eles conseguem ter margens superiores à concorrência, acima de tudo. É assim, é o seguinte, as empresas criam os seus produtos. Imaginando um exemplo prático, eu tenho uma empresa que produzo imobiliário, faço móveis para escritório, por exemplo, e entretanto decidi criar 500 unidades numa determinada mesa. Dessas 500 unidades eu despachei 400, ficaram 100 em stock. Entretanto, já fiz um outro tipo de mesa e aquela já ficou desatualizada. E ficou lá pendurada em stock. Portanto, é um inventário que eu tenho ali parado, que já não devo conseguir vender, simplesmente está ali parado. E, entretanto, a Big Lots chega ao pé de mim e diz-me, você tem algum inventário que queira despachar? E eu digo, olha, tenho ali aquelas 100 mesas, não tenho interesse nenhum nelas, e então despacho-as provavelmente até ao meu preço de custo, porque elas estão ali paradas, só me estão a dar prejuízo, estão a ocupar espaço e simplesmente as despacho. Ora, a Big Lots compra então as mesas a um preço bastante reduzido.
E depois, o que é que faz? Vai pôr essas mesas nas suas cadeias de lojas, também a um preço bastante interessante para o seu consumidor final. Ora, o consumidor final acaba por fazer um bom negócio, porque acaba por comprar uma mesa a um preço mais reduzido do que aquilo que estava há uns tempos atrás, e ao fim e ao cabo é uma solução win-win, ou seja, a empresa original que produziu as mesas despachou o stock, ganhou, ficou com o dinheiro, trocou, não é? A Big Lots despacha para o seu consumidor final, ganha o seu lucro, e o consumidor final também fica contente porque acabou por ter um artigo que supostamente, imaginamos que custava, sei lá, $200, acabou por comprar por $100 ou $170, ou um valor muito mais reduzido em relação ao seu preço inicial. E eles fazem isto com uma série de artigos. Portanto, eles vão buscar os inventários das empresas que não têm interesse para elas e depois despacham-os para o consumidor final. No entanto, isto aqui traz uma outra desvantagem, que eu já reparei, que é a rotação de stock. Eles chegam a ter o stock em média 107 dias. Para uma empresa de retalho isso não é muito normal, mas também o negócio deles é muito específico, portanto, entende-se. Se calhar agora vamos soltar para o computador e vamos ver números, vamos fazer aqui uma espécie de análise fundamental, visitando os números disponíveis no site investing.com e um outro site que eu ainda não falei aqui no canal e que é muito interessante para se analisar uma empresa a nível fundamental. Tá bom? Então, vamos a isso. Estamos então aqui na lista a que eu cheguei. Portanto, a Big Lots está aqui. Clicando aqui na parte de fundamental, vamos reparar então que eles estão com um P ratio, ou seja, o Price to Earnings Ratio, ou preço sobre lucro, de 4.40. Ora, quando nós temos assim um rácio tão baixo, até é de estranhar, diga-se de passagem. Porquê? Porque pode nos enganar, ou seja, pode ser que o lucro da empresa relativo ao preço seja baixo. É tão simples quanto isso, não é? Ou então quer dizer que o mercado não está a dar o valor correto a esta empresa. E eu vou mais pela segunda hipótese. Portanto, reparem, também tem aqui um beta elevado, este do beta 2.42, e o que é que isto quer dizer? Ora, quer dizer que se o mercado sobe 10, esta empresa vai subir muito mais do que 10. Se o mercado desce 10, esta empresa também vai descer muito mais do que 10. Portanto, é uma ação que é volátil. E é preciso ter em atenção se esta ação entra bem dentro da carteira que nós possuímos atualmente. Portanto, isto depois depende de cada um. A nível aqui de performance, portanto, no último dia subiu 2.77, na última semana perdeu 0.86, no último mês subiu 10.21 e no início do ano até agora subiu 63%. E isto deveu-se muito também aos seus resultados que surpreenderam os analistas e, como tal, disparou também o preço. Relativamente aqui a este de 439% de há um ano para cá, bom, isto é um número um bocadinho enganador. Reparem que há um ano deu-se o crash da bolsa por causa do coronavírus. E então qualquer ação de há um ano para cá teve subidas bastante interessantes, e esta aqui não é exceção. Portanto, para mim, na minha opinião, é um bocadinho enganador. Portanto, se nós formos agora aqui mesmo aos dados da empresa, portanto, já podemos ver então aqui a volatilidade com que ela teve, mas se nós formos aqui a Financials Ratios, podemos então ver aqui este rácio, o Price to Book. Portanto, é um rácio que mede o preço relativamente aos seus ativos, e diga-se de passagem, está um bocadinho elevado. Está-nos a dizer que a ação até pode estar com um preço caro, mas nós aqui, como vamos ver mais à frente, com este rácio do P ratio, a ação não está cara. Portanto, quero ressaltar também aqui uma outra situação aqui nas margens de lucro. Se vocês forem a ver,
a média dos últimos 5 anos com a comparação do último ano, ou os últimos 12 meses, digamos assim, vocês podem ver que, apesar da pandemia que houve, a Big Lots vendeu mais do que aquilo que é a média. E isto deveu-se muito ao facto de eles terem apostado no online. Eles têm um site e criaram a política de faça a sua compra no site e depois faça a recolha na loja. E isso teve um tremendo sucesso lá nos Estados Unidos. Porque quero falar aqui também do Quick Ratio. É um rácio que não está assim lá muito bom. Tem 0.65. E o que é que ele nos indica? Indica que a liquidez de curto prazo não é assim lá muito boa. Ou seja, a empresa, caso deixe de vender, não faça faturação, ela vai ter problemas para pagar a dívida de curto prazo. Portanto, vai ter que vender ativos para poder pagar a dívida de curto prazo. E isso, pronto, não é assim lá muito positivo. Relativamente à dívida de longo prazo, não há qualquer tipo de problema. Portanto, aliás, a dívida sobre as ações, como vocês podem ver aqui, é tremendamente reduzida. E depois aqui, sobre a dividend yield. Ora bem, está a pagar uma dividend yield de 1.71. Diga-se de passagem que relativamente ao preço, não é? Pronto, é pouco, dizemos nós. Mas reparem noutra coisa, o payout ratio é de 5.76. Ou seja, é do lucro que estão a distribuir, do lucro, não é que estão a distribuir, do lucro que a empresa fez, só está a distribuir 5.76% aos seus acionistas. Portanto, é uma coisa muito baixa. E está a ter um crescimento, este dividendo está a ter um crescimento de 6.27 ao ano. Portanto, ou seja, nós temos aqui uma ação para as pessoas que gostam de investir em ações de dividendos. Mostra também que é uma ação que pode se tornar, porventura, bastante positiva a longo prazo para receber dividendos. Se mantiver esta taxa de crescimento do dividendo e um payout ratio assim muito baixo, portanto é uma ação que consegue perfeitamente dar continuidade a este dividendo. Para além de que a empresa faz buybacks, mas isso nós já vamos ver mais à frente. Agora, vamos voltar aqui para um outro site, que é o Simply Wall Street. Eu não sei se vocês já conhecem. O site é o simplywall.st. É um site de análise fundamental. Ele é gratuito, permite fazer mas está limitado a nível de análises. E se vocês pagarem, naturalmente, quanto mais eles têm vários planos, vocês depois podem consultar essa parte. Portanto, vamos agora buscar então aqui a Big Lots. Pronto, eles então começam-nos a dar aqui a análise da empresa. Começam logo aqui no ponto 1 a dizer que esta ação está 22% ou praticamente 23% abaixo do seu valor justo, que os ganhos subiram 159% sobre o último ano, mas pronto, há aqui uma análise de risco que os próximos anos não são assim, não deverão ser assim tão bons. A nível de avaliação fundamental, eles estão-nos a dizer que o preço justo será nos $90 e pronto, e neste momento está aqui nos 70, portanto, ou seja, para quem gosta de investir com valor, está no bom preço de compra. Pronto, estão-nos aqui também a falar no price to book. Eu já tinha dito que estava assim um bocadinho elevado, mas no entanto, relativamente à sua indústria, vocês podem ver que a Big Lots tem 2 vezes no rácio, a indústria tem 3.6. Pronto, aqui a nível de saúde financeira, como nós já podemos ver aqui, portanto, os ativos cobrem perfeitamente a dívida de curto prazo, apesar de, em termos de cash, dinheiro, não cobrir, como nós tínhamos visto no rácio Quick Ratio. A nível de long term, portanto, dívida de longo prazo, está completamente à vontade. Sobre aqui o dividendo, nós já tínhamos visto,
Já tínhamos falado sobre esta questão do dividendo. É um dividendo que é relativamente baixo, mas também está a distribuir muito pouco, como nós já tínhamos visto. E depois também, como podemos ver aqui no Ownership Breakdown, ou seja, os investidores individuais detêm 1,9%. O resto é tudo à base de instituições, ou seja, fundos de investimento, ETFs. Portanto, é uma ação que está toda no lado das instituições. Como nós até podemos ver aqui, quem é que as detém? A BlackRock, que neste caso é o iShares, a Vanguard, FMR, portanto, uma série de fundos de investimento. E este site depois também dá-nos aqui um dado interessante, que é quem andou a comprar, quem é que andou a vender. Portanto, isto é mesmo muito interessante. Vocês analisem este site se gostam de análise fundamental. Eu pessoalmente eu gosto de análise fundamental, baseio-me sempre na análise fundamental quando vou investir, porque eu considero-me um investidor. Quando compro uma ação é como se eu tornasse sócio dessa empresa e como tal gosto de utilizar muito a análise fundamental. Não declino a análise técnica, atenção. Está feita aqui a apresentação da ideia de investimento, uma breve análise fundamental também. Espero que tenham gostado. Desejo-vos então a todos um forte abraço e bons investimentos.